I never thought I'd feel like this. E aí galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do LomantoCast aqui no canal. E hoje, assim como todos os outros podcasts que trazemos aqui, a gente vai falar sobre um assunto bastante importante na área da escola e também em meio a tanta tecnologia que vivemos hoje. Aqui do meu lado tem a minha parceira de trabalho, Daraísa Dias. Oi, gente, como vocês estão? Bom, como o Jefferson falou, o assunto de hoje é muito importante. Vamos conversar um pouco sobre saúde mental. Aproveitando o mês em que estamos, né, o Setembro Amarelo, mas provavelmente quando o podcast for lançado, em decorrência ao nosso cronograma de postagem, já deve ser outubro. Mas independente do mês, é necessário conversar sobre esse assunto, porque é algo que é enfrentado no dia a dia, no cotidiano das pessoas, independente do mês em que estamos. E para conversar sobre esse assunto, nós estamos aqui com uma especialista sobre isso, que ela é mãe de um estudante aqui do Colégio Lamanto Júnior e integrante aqui do nosso podcast, que é a psicóloga Luciana Fortuna. Seja bem-vinda. Obrigada, olá, gente. Bom, devo dizer que é um prazer muito grande, dona Luciana, ter a senhora aqui conosco e poder falar mais um pouco desse tema. E assim, como a gente faz para os outros convidados, vamos estar fazendo para a senhora também essa pergunta, que quem é Dona Luciana, a psicóloga Luciana, quem é a senhora? Bom, acima de tudo, uma mulher, né, que tem um filho lindo, Lucas, que estuda com vocês, colega de vocês, né? Foi o que me trouxe aqui, me incentivou, vamos, mãe, é um tema realmente importante, eu vi a relevância, né? E aceitei o convite, aqui estou. Então, como eu disse, eu sou mulher, mãe, né, professora também sou pedagoga da área de educação, né, sou psicóloga clínica, atuante, né, hoje em dia em Salvador e na área de Vilas do Atlântico. Sou também psicopedagoga, né, também dentro da área de educação. Então, essa pessoa que aqui vos fala está aqui tentando colaborar e contribuir com esse trabalho belíssimo que vocês estão, essa iniciativa de vocês em falar sobre saúde mental, que, como dissemos, é algo muito relevante, né? Sim, verdade. Bom, dona Luciana, o que incentivou a senhora a querer fazer a psicologia, a ingressar no ramo da psicologia? Bom, enquanto pedagoga, fui gestora escolar também durante muito tempo, tive uma escola aqui em Itapuã. E dentro da minha profissão, no decorrer da minha gestão, eu percebi que havia algo que faltava ali para concluir o meu trabalho, para que se completasse, na verdade, né? Sim. Então, lidar com alunos, lidar com os pais, lidar com os professores, exigia de mim algo que, naquele momento, eu não poderia suprir, né? E aí veio, então, o desejo de fazer a psicologia, porque eu achei que completaria a minha formação e eu conseguiria atender melhor os pais, os professores, dando um direcionamento melhor para os alunos, e assim fiz. E muito feliz com a minha escolha também. Que bom, Sim, isso muito que bom. importa. E para a senhora, como é trabalhar nessa área? Como é o dia a dia da senhora? Como funciona? Para mim é um momento muito prazeroso. Apesar de se chamar trabalho, para mim é prazer, né? Estar em contato com os pacientes, né? Com pessoas que a gente conhece, lidar com as demandas diárias de cada um, poder contribuir, né? Para que cada um possa se desenvolver, se encontrar, conseguir lidar com suas demandas, seus problemas, seus anseios. Isso, para mim, é muito prazeroso. Não tem preço, né? Que bom, é muito Então, importante. isso, está ajudando pessoas, contribuindo para a saúde mental delas, é o que me move, é o que me dá prazer de estar trabalhando na área. Muito bom. Que bom. E quando a pessoa deve procurar a ajuda de um psicólogo, um psiquiatra? Bom, ao menor sinal de um incômodo, né, de pensamentos que não são habituais, de emoções, né, que você não consegue lidar, você não consegue identificar, comportamentos diferentes, né, situações que do dia a dia que você não consegue, né, resolver,
né? Sim. Então, acho que ao menor sinal de alguma inconstância na normalidade, dita normalidade, né, da vida, eu acho que é importante, sim, buscar um psicólogo. Incomodou, busque. É uma pergunta que o Jefferson não fez, mas que eu vou fazer agora para a senhora. O que é, de fato, ter saúde mental? O que se entende por saúde mental? Pronto. Segundo a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, ela traz um conceito, né, de saúde mental, que diz que é um estado de bem-estar no qual o indivíduo é capaz de usar suas próprias habilidades, recuperar-se do estresse interno, rotineiro, ser produtivo e contribuir com a sua comunidade, e não ser apenas ausência de doença. A saúde mental de uma pessoa está relacionada à forma como reage às exigências da vida e ao modo como ela lida com suas emoções, com seus desejos, com suas ideias, com as suas ambições. Ou seja, é estar bem consigo mesmo e estar bem com os outros, né? É se sentir bem. Dona Luciana, qual é a diferença entre psicólogo e psiquiatra? A gente às vezes pensa, né, que a psiquiatra é para as pessoas que são loucas e tudo mais, é aquele negócio. Eu mesmo já E confundi qual é a diferença? bastante. Existe muito estigma em relação a isso, né? Sim. O psiquiatra é um médico que estuda e cuida do transtorno mental, o psíquico, né? Através da medicação adequada. Já nós, psicólogos, se a gente trata o transtorno ou dificuldades emocionais, mentais, através de outros recursos, como a fala, como a escuta, com intervenções, né, dependendo da abordagem do profissional, e buscando compreender a causa. A gente vai tratar a causa do problema, né? Entendi. Então, o psicólogo ele só vai estar ali falando, ajudando, contribuindo sem medicamentos. Sem medicamento, identificando justamente a causa, Sim. para que a gente possa, né, Encaminhar exatamente, direcionar o melhor trabalho terapêutico. Bom, ao longo do tempo, ao longo dos anos, a gente pode observar que há um aumento, né, de pessoas com problemas, transtornos psicológicos. E quais são os principais fatores que causam isso, que podem causar transtornos psicológicos? Bom, o ritmo acelerado de vida, o trabalho, relacionamentos abusivos que a gente tem visto hoje, Sim. casos e mais casos nas redes, né? Busca pela perfeição, que é outro fato demais. bem relevante no momento. O uso nocivo de substâncias, como álcool, drogas, enfim. Problemas socioeconômicos também. Muito. Vícios, uso irresponsável também das tecnologias, Sim. uso abusivo, o bullying, a discriminação, o isolamento, além de fatores genéticos, claro, né? Sim. Que contribui também para desencadear comportamentos que podem levar ao surgimento de alguns transtornos. Sim. E quais são os principais transtornos psicológicos e como eles podem afetar as pessoas, né? Sim. Eu vou falar dos mais recorrentes, tá? Sim. Os que chegam muito no nosso consultório hoje em dia, né? Que são os casos de ansiedade, mas não é uma ansiedadezinha. São casos de ansiedades extremas, né? Que a gente chama de TAG, transtorno de ansiedade generalizada. É quando o quadro já é tão evoluído que o paciente chega já com sintomas físicos, né? Dor de cabeça, dor no corpo, palpitação. Então pode chegar a esse nível. Então já é um nível muito elevado. E hoje em dia está muito comum, viu? Surgir nos consultórios. A síndrome de burnout, né? Que tem relação com o trabalho, desgaste emocional dentro do ambiente laboral, também é uma das causas muito grande. Deficiência intelectual e transtorno do desenvolvimento, incluindo autismo, TDAH, que é muito recorrente hoje. Sim. Muitas pessoas sendo diagnosticadas com TDAH depois da vida adulta. É o que mais temos visto atualmente. Antes não se falava, né? Verdade. Sim. Mas hoje a gente já consegue identificar adultos com TDAH. Né? Esquizofrenia acontece também em alguns casos. Transtorno afetivo bipolar e entre outros. Mas esses são os que mais surgem nos consultórios. E hoje em dia, a gente é em meio a tanta tecnologia, né? E tantas redes sociais. Eles trouxeram, assim, tipo, o avanço maior desses transtornos, ele, digamos que é o maior causador de tudo isso?
Você pode repetir a pergunta? Em caso das tecnologias, as Sim, tecnologias, redes sim. sociais, digamos, podemos dizer que as culpadas do avanço desses transtornos é por causa dela? Do aumento. Eu não posso afirmar que são Sim. culpadas, mas elas contribuem muito para Sim, isso. Sim, tem uma né? influência. Exatamente, pelo uso abusivo. E aí você me perguntou também como esses transtornos podem afetar as pessoas, né? Eles podem afetar o humor, o comportamento, o raciocínio, influencia na concentração, levando a uma queda na qualidade de vida, tanto do indivíduo quanto dos familiares. Dependendo do seu estado emocional ou psíquico, seu organismo pode gerar reações físicas, que é o que a gente falou nesse instante, quando traz a questão do TAG, do transtorno de ansiedade generalizada, né, que traz reações físicas, né, como dores, doenças mesmo, né, dificuldade de conviver até com outras pessoas. Então, pode afetar realmente de uma forma bem generalizada. A senhora falou sobre a esquizofrenia. E eu acho que, principalmente na internet, enfim, há uma banalização da esquizofrenia. E é um assunto que eu tenho muita curiosidade. A senhora já teve algum caso? A senhora já lidou com alguém que possuía esse diagnóstico? Se a senhora puder contar como foi. Sim, não tive esse caso na minha rede, né, de atendimentos até o momento. Eu trabalhei muito com ansiedade, depressão, pacientes com tentativa de suicídio, né, mas com síndrome de burnout também, sim, mas esquizofrenia não chegou ao meu consultório. Sim. E de que forma a gente pode... deixa eu ver aqui que eu me perdi um pouco. Deixa eu ver... Como poderia... A senhora Dona Luciana poderia nos dizer algumas maneiras eficazes de cuidar da nossa saúde mental? De que forma a gente pode fazer isso? Sim, isso é bem recorrente também nos consultórios. Nas pessoas que estão ao meu redor, né, a gente sempre tem um cuidado Sim. de estar orientando a questão da adoção de padrões de qualidade de sono. A qualidade de sono hoje influencia muito no né? nosso dia. É o nosso momento de repouso, de repor energia, né? Descansar ali mesmo, dar um funcionamento melhor para o nosso corpo. Então, padrões de qualidade de sono, adoção de uma medida extrema, realmente. Alimentação equilibrada, Sim, que atividades comemos. físicas, hidratar-se. Muito Bebam importante. água. Bebam água. Exames preventivos, consultas regulares também, tempo de lazer, tá? Tempo de lazer de qualidade. Psicoterapia, claro, com profissional, né? Na área. Saiba escolher com quem se relaciona, porque a gente falou nesse instante dos relacionamentos abusivos. Então, saiba escolher com quem se relaciona. Não só de uma área afetiva, né? Mas Sim. também no campo das amizades, das pessoas que estão ao seu redor. Que a gente saiba ser seletivo com as pessoas que a gente Sim, quer próximo de importante. nós. Isso. Pratique o amor próprio. Tenha um tempo para meditar. A meditação é a técnica que conduz a mente para o estado de relaxamento por meio da respiração adequada e foco. Isso traz a gente para o presente, para o aqui e agora. A gente vive tanto no piloto automático, Sim. aquela correria do dia a dia, que Sim. não percebe nem o que aconteceu durante o dia. Né? A gente não já ouviu falar assim, eu não lembro nem que eu tomei café de manhã. Por quê? Estava no piloto automático, não parou, sentou, apreciou aquele momento, né? De fazer uma refeição, o alimento que estava digerindo. Hoje em dia é tudo muito dinâmico, né? Tirar férias também, né? Tirar férias da nossa rotina. Então, a gente tá Sim. sempre acostumado a só trabalhar ou só estudar, que às vezes a gente acaba esquecendo de descansar, de tirar um tempo só pra te se cuidar mesmo. E aproveitando esse tirar férias que você trouxe, tira férias também das redes sociais. Sim, Sim, muito nem importante. Nem que seja por algumas horas no dia. É. Vocês vão começar a perceber o que está ao seu redor, conversar com pessoas, porque hoje em dia as pessoas nem conversam mais, né? Estão o tempo Sim. todo ali, cada um no seu mundo, né, nas redes sociais, e esquece de estar conversando com a mãe, com o pai, um amigo, um irmão, enfim, né, com os familiares, com os amigos até. Sim. Voltando um pouco no que a senhora falou, de casos que a senhora já lidou na psicologia, a senhora falou sobre pessoas que tinham, como eu posso falar, pensamentos de suicídio, enfim. A senhora, como psicóloga, como é que lida nesses casos? Como é que a senhora encaminha, direciona?
Sim, sim, sim. Primeiramente, a gente faz um acolhimento, né? Sim. A escuta desse paciente, entender ali os fatores, né, que estão levando a tal comportamento, a tal pensamento. E aí desenvolver a melhor técnica para poder estar lidando com esse paciente, que é muito ímpar. Diferentemente de um paciente Sim. para o outro, a demanda de um para o outro. Então, isso é muito Varia de íntimo, é muito de ímpar. cada caso. Isso, varia de cada caso. Uma pergunta aqui, dona Luciana, que eu ouvi aqui agora. Acabei escrevendo, né? Pensei e escrevi. A família, a nossa casa, ela pode contribuir para o crescimento de transtornos mentais? Sim, infelizmente é triste se falar sobre isso, mas é muito recorrente hoje. Pessoas que desenvolveram algum tipo de transtorno ou adquiriram através do relacionamento em casa, com a família, né? Familiares. Então, às vezes, mora num ambiente que é um pouco tóxico, né? Sim. E aí não tem como se manter saudável dentro de um ambiente que está altamente tóxico. Nesse caso, a gente recomenda que toda a família busque ajuda, né? Sim. Não basta tratar um, Exatamente. precisa tratar todos. Sim, a senhora falou também sobre a questão de, no primeiro incômodo, devemos ir a um psicólogo, ao psiquiatra. Mas, assim, tem alguma frequência que nós devemos ir mesmo estando bem, devemos ir ao psicólogo? Sim, sim. Inclusive, nós profissionais de psicologia, nós fazemos terapia. Precisamos fazer. Temos demandas diárias também que a gente precisa, né? Estar ali sempre com o profissional. Então, a frequência que você me pergunta, normalmente são semanais. Você busca um profissional e semanalmente você está lá em acompanhamento. Isso. Com o tempo, a gente não lida com o paciente para ficar eternamente conosco. A gente trabalha para que o paciente tenha autonomia de seguir com a sua própria vida, né? Que saiba lidar com suas demandas, com seus anseios. Então, eu digo que há um tempo que fica conosco ali, até que a pessoa mesmo descubra seu próprio caminho e consiga lidar com as suas emoções, enfim. Bom, nós vemos que em muitas casas, em muitas pessoas, elas tendem a negligenciar o uso da psicologia, o estudo da psicologia em si. Qual a importância, né, de ter um acompanhamento psicológico, de fazer terapia? Bom, muito importante a sua pergunta. O acompanhamento psicológico ou psicoterapia, né, é fundamental na vida do indivíduo, pois auxilia a lidar com questões emocionais, que foi o que já falamos aqui, sejam elas pontuais ou recorrentes. Às vezes você está vivendo apenas um momento ruim, né? Não significa que a sua vida toda é em torno daquilo. É apenas um momento, né? Ou recorrente, coisas que estão ali no seu dia a dia e que precisam ser trabalhadas e você não consegue lidar. No processo também de autoconhecimento, ou seja, compreender a si, aumenta a autonomia, aumenta a confiança, a autoconfiança, aumenta a autoestima, ensina a conviver com medo, sem que este medo te paralise, porque o medo, ele é benéfico, dependendo do grau, né? Ele nos alerta. Exatamente. Mas o medo patológico, se você não sabe lidar, o medo do novo, né? Sim. Isso pode paralisar e você não conseguir demandar a sua vida, né? Sair da zona de conforto, sair né? da zona de conforto. Isso é o que vemos muito hoje. Isso. Então, promove também relações mais saudáveis, desenvolve a inteligência emocional, melhora os relacionamentos, proporciona aprendizado para toda a vida, a fim de proporcionar o que a gente sempre quer, que é a saúde mental e bem-estar. E quais são as principais barreiras para a busca de uma ajuda profissional na área da psicologia? Vamos entrar numa questão agora, como a colega falou no início, sobre estigma, né? Sim. Como ela falou assim, muita gente dizem que psicólogo é para maluco, para louco, né? A estigmação da saúde mental realmente envolve questões históricas. Ou seja, pacientes com transtornos psiquiátricos graves sempre foram tratados lá no passado de forma segregada, isolados da sociedade, vistos como loucos,
a ponto de muitas pessoas não aceitarem um atendimento psicológico ou psiquiátrico, por acharem que somente os loucos buscavam esse tipo de encaminhamento, né? Esse tipo de profissional. Porém, o tempo passou. Infelizmente, algumas pessoas ainda pensam dessa forma. Olha o que a colega trouxe no início. Ainda se ouve por aí, infelizmente. Sim. É triste, mas ainda se ouve. Infelizmente. Acha que psicólogo é para loucos, né? Até a forma de chamar os pacientes de loucos envolve uma questão de estigma também, né? No entanto, a grande questão é a falta de conhecimento de parte da população, porque hoje em dia já se fala muito sobre saúde mental, já se fala muito do papel do psicólogo, então já desmistificou muita coisa. Mas parte da população que ainda possui essa visão errônea, né, sobre a psicologia e psiquiatria precisa realmente ser informada, psicoeducada, né? Sim. No início antes da gente iniciar o podcast, a gente estava aqui conversando, a senhora comentou que existem diferentes áreas da psicologia, era algo que eu não sabia. A senhora poderia explicar mais um pouco sobre, explicar qual que é a área da senhora, a área que a senhora atua? Sim. Posso citar algumas, né? Existem a chamada TCC, vou começar pela minha, que é a que eu trabalho, a minha abordagem. A TCC significa Terapia Cognitivo-Comportamental, tá? É uma terapia breve, que a gente trabalha com algumas atividades, ela é um pouco mais prática, né, no uso no dia a dia do consultório. Existe também a psicanálise, a junguiana, a holística, entre outras, né, vertentes que tem da psicologia. E quando a senhora vai fazer um atendimento, a senhora geralmente faz o atendimento presencial, online? Tem diferença de um para outro? A senhora se sente mais à vontade, o paciente, não sei. Eu faço atendimentos presenciais e online. Confesso que eu prefiro 1000 vezes o presencial. Por quê? A gente está diante do paciente, a gente consegue perceber os seus movimentos corporais, porque o corpo fala, né? São as Sim. expressões. Então, as impressões. E no online a gente não consegue ter essa percepção total, integral. Sim. Só é parte do corpo que aparece na tela. Mas atendo sim. Não há diferença na qualidade do atendimento. É o mesmo. Mesmo Sim. atendimento, o mesmo tempo de atendimento. Então, não há distinção em relação ao online e presencial. Tá? Bom, a gente falou um pouco sobre o estigma da psicologia, que para muitos ainda é um tabu. Sim. E, na visão da senhora, como podemos fazer para promover a conscientização a favor da psicologia e reduzir esse estigma? Sim, sim. Como a gente já introduziu, informar melhor, né? Informar melhor a sociedade sobre a gravidade e o impacto do sofrimento mental, destacando-se a importância do adequado tratamento psicológico através dos veículos de comunicação. As redes estão aí, ela é muito veloz. Sim. Né? Então, enfatizando sempre a importância do acompanhamento e tratamento dos transtornos de saúde mental. Sim. E como a saúde mental ela pode afetar o cotidiano de uma pessoa? Muito, meu querido, muito. A saúde mental afeta os sistemas imunológicos, prejudicando a imunidade e defesa do nosso organismo, principalmente o endócrino. Aumenta e diminui a produção de certos hormônios. Sistema nervoso interferindo na produção de neurotoxinas, né, relacionadas às doenças como o mal de Parkinson, Alzheimer, entre outros problemas. E todos esses, dependendo do seu estado emocional e psíquico, pode gerar reações físicas, como doenças graves e dores, podendo dificultar até a execução, interferindo na qualidade de suas atividades rotineiras, suas relações pessoais, interpessoais, trabalho, estudo, sono, alimentação, disposição e muitos outros. Como a gente falou, pessoas que desenvolvem hipertensão por uma questão emocional. Nossa. Muito, muito recorrente. Infarto, a gente acaba de sempre estar ouvindo sobre isso. Então, são várias doenças que já realmente estão surgindo a partir de doenças mentais, de sofrimento mental, né? Bom, só parar um pouco aqui, porque a próxima questão que está no roteiro,
eu acho que não seria legal fazer agora, deixar mais para o final, porque já é uma interação da senhora com o público. Eu também achei que essa poderia ficar no final. Isso. Aí eu vou pular para a próxima, só para a senhora não ficar perdida. Já botei aqui. Pronto, peraí. Tá, certo. Jovens com dá um tempinho para poder fazer o corte. Bom, o que mais temos visto nessa geração atual é jovens, adolescentes, até mesmo crianças com transtornos psicológicos, com vários problemas, lidando com vários problemas. E, na visão da senhora, o que pode ser feito para abrigar, para acolher, não só os estudantes, mas, no geral, que estão passando por isso? Sim, sim. Como profissional em psicologia e também em pedagogia, sonho e espero ver se realizar um núcleo de acolhimento, de atendimento psicológico em todas as escolas, seja da rede pública, seja da rede privada, né? É um sonho que já tem se falado sobre isso, né? O governo já tem pensado sobre isso, o Conselho, né, Regional de Psicologia também já tem pensado sobre isso, mas falta realmente ainda colocar em prática. Mas falar de saúde mental nas escolas é fundamental para prevenir as consequências nocivas da doença no ambiente escolar, já que a gente está se referindo à escola. No caso de crianças e jovens, a percepção da família é fundamental para identificar os sinais da doença, assim como a observação pelo corpo docente da escola, né? Sim. Os professores têm um papel importantíssimo, já que lida no dia a dia com esses alunos, né? E nesse cenário principalmente, pois normalmente são os primeiros a notar quando os alunos mudam de comportamento. Sim. Sendo assim, os professores, a coordenação pedagógica, também deve atuar para identificar esses sinais e fazer o encaminhamento necessário junto à família, né? E aí buscar um serviço especializado. Pronto. E digamos que assim, a pessoa ela está dentro da sua casa, ela não quer uma ajuda de um psicólogo, ela não quer procurar um psicólogo, ou melhor, um profissional. De que forma ela pode melhorar a sua saúde mental? A senhora tem algumas dicas para passar para o pessoal de casa? Ela está em sofrimento psíquico, emocional em casa, ela não tem, às vezes, autonomia para buscar ajuda. Aí entra a família, Sim. de identificar, perceber e buscar ajuda junto com essa pessoa que está doente, que está adoecida. Bom, na visão da senhora, da psicologia, existe alguma relação entre a depressão e outros transtornos psicológicos? Sim, sim. Como a gente até já citou aqui, diversas doenças estão claramente associadas à depressão, com maior destaque para as doenças cardiovasculares, endócrinas, neurológicas, renais, oncológicas, né? E outras síndromes dolorosas também crônicas. Todas elas estão relacionadas também à depressão. Certo. Bom, a senhora disse logo no começo, né, quando a gente começou o podcast, a senhora disse que é professora do Fundamental 1 da quinta série, né? Quinto ano? Pronto. A senhora vê transtornos mentais já nesses jovens, já nessa série, nesse ano? Bom, a gente percebe em sala de aula, enquanto professora, ao longo desses anos, né, que exerço a pedagogia também, que são duas áreas que eu sou apaixonada, amo e atuo nas duas, sou atuante das duas áreas, enquanto pedagoga e enquanto psicóloga. A gente consegue identificar alguns pequenos sinais, sim, em alguns comportamentos de algumas crianças. E a gente sinaliza para os pais, né, que busquem investigar com todo o cuidado, todo o manejo do mundo. Então, a gente tem toda essa cautela, né, de perceber, de identificar. E não é analisar assim, uma vez um comportamento, é ao longo de um tempo. Né? Se aquele comportamento está sendo recorrente, né, se a criança não está realmente acompanhando, né, não está tendo um desenvolvimento adequado, a gente tem todo esse olhar mais cuidadoso. E aí a gente chama os pais, conversa e orienta a buscar um profissional. Bom, nós falamos sobre os casos dos jovens, dos adolescentes, mas no âmbito escolar,
porque temos muita pressão, né, dos estudos, que gera, em muitos casos, transtornos psicológicos, gera ansiedade, depressão em vários casos. Então, para esses estudantes que estão lidando com essa pressão em meio aos estudos, o que a senhora indica? Como a senhora indica para que eles lidem com isso? Bom, eu começo sempre falando assim, crie uma rotina. Crie uma rotina em que você tenha tempo de qualidade para fazer o que você gosta. Crie um tempo de qualidade para os seus estudos, para se exercitar, para se alimentar com calma e com qualidade, apreciando aquele momento ali, né, do digerir, do mastigar, tudo com calma. É muito importante. Tenha também um tempo de qualidade para dormir. Lembra da questão do dormir bem? Sim, importante. Isso. E assim ter um dia leve. Né? Se a gente cria uma rotina, diminui a nossa ansiedade do que a gente vai fazer, tem que fazer. Você criando uma rotina e acompanhando, né? Seguindo aquela rotina, você tem um dia mais tranquilo, um dia mais leve. Sim. Dando início a outra pergunta, assim, a gente acabou de sair de uma pandemia da Covid-19 e foi uma pandemia da qual deixou muitos transtornos para muitas pessoas, a questão da quarentena, ficar em casa, distanciamento e tal. E trouxe muitos transtornos mentais para várias pessoas. E assim, como é que podemos reparar esses danos que a pandemia, a Covid-19 trouxe e deixou nas pessoas? Bom, eu vou resumir em uma frase. Buscando uma qualidade de vida dentro desses aspectos que a gente acabou de trazer, né? Qualidade. Qualidade em tudo que você fizer. De tempo, de sono, de alimento, de tudo. Ou seja, qualidade de vida, mudança de comportamento. Sim. Uma dúvida, uma curiosidade que eu tive durante as perguntas que a gente fez, eu gostaria de perguntar para a senhora. A senhora acha que ser psicólogo é cansativo? É cansativo ficar escutando as pessoas falarem, falar também, né? Assim, a senhora disse que vocês também fazem terapia. Como é que funciona tudo isso? Eu vou falar por mim, enquanto profissional de psicologia, Sim. assim, eu atuante. Eu não acho cansativo. Eu fico já na expectativa, aquela leve ansiedade, aquela ansiedade saudável, de receber os pacientes. Eu costumo dizer que meus pacientes são presentes, né? E não é demagogia, é de verdade. Né? Em todas as clínicas que eu atendo, os meus pacientes, eles são maravilhosos, cada um com sua demanda, cada um com seu jeito, mas todos para mim, é um prazer em atendê-los, porque vê-lo progredir na terapia, vê-los caminhar, vê-los... Nossa, não tem, como eu disse a você, não tem preço. Então, eu sou apaixonada pela área, não vejo como trabalho, eu vejo como uma parceria ali, sabe? Sim. Eu vejo como uma parceria. Ia falar disso agora. A senhora, como psicóloga, a senhora que acompanha, né? A gente também falou sobre isso, sobre o tempo, né? Porque os pacientes vão semanalmente, Sim, aí tem sim. essa convivência. Como é para a senhora acompanhar? A senhora acompanha a evolução? A senhora já percebeu algum caso que o paciente chegou muito mal, mas ao longo das consultas a senhora observou uma melhora? Como é isso? Como funciona? Graças a Deus, eu posso dizer assim que eu tive esse prazer de dar altas, né, a pacientes que se desenvolveram tão bem ao longo do processo, mas também foram atuantes no processo. Ele quis, né, Sim, resolver sim. as suas próprias questões. Importante. É muito importante, né? Então, vi e continuo vendo o progresso de cada um deles. E Que bom. mais uma vez, como eu digo, é muito prazeroso ver. Que bom. Outra curiosidade que eu tenho. Sou muito curioso, mas assim, dentro da casa da senhora, fique à vontade se a senhora não quiser responder, tá? É só uma curiosidade que eu tenho. Lidar com os problemas dentro de casa, sendo psicólogo, é mais fácil? É mais fácil da senhora agir, de entender a mudança de comportamento, o jeito de falar? Olha, é meio inerente isso, porque assim, já é tão comum para a gente estar analisando o comportamento, já é tão
sabe, do dia a Sim. dia, que, querendo ou não, já se torna Já é algo automático. natural, já é automático. Até quando a gente sai com as amigas que não são da área, ou os amigos, aí tem gente que fala assim, você está me analisando, né? Eu, não, gente, eu faço isso em consultório, que a gente só está apreciando o momento, né? Mas existe realmente esse tipo de cobrança. Tem aqueles momentos que tem aquela análise assim, mesmo sem Sim. querer. então a É, gente já sem cresce. querer, às vezes a gente acaba, quando se percebe, não. Ah, imagino. Bom, Jefferson, você tem mais alguma pergunta? Porque Não, senão eu já vou não, encaminhar minha para a pergunta- última. Pode ficar à vontade. Todas as Certo. dúvidas que eu tinha, as perguntas que eu tinha, eu já fiz. Bom, para finalizar o nosso podcast, nós gostaríamos que a senhora, olhando lá para a câmera, se possível, pudesse dar um conselho, não só aos jovens, mas às pessoas em geral, a respeito disso, pessoas que lidam com isso, com transtornos psicológicos, olhando ali para a câmera, se possível. Bom, Fique à vontade. gente, antes de dar esse conselho, vou fazer só mais uma pequena ressalva, Sim. trazendo para vocês o seguinte. Em consultório, a gente analisa. Consultório, às vezes, a gente faz análise extramuro, tá? Então, nem sempre é no consultório, às vezes é na casa do paciente, quando ele não tem condições de chegar lá. Sim. Então, assim, quando a gente está em atendimento, a gente faz uma análise de todas as áreas da vida dele, né? Então, existem vários tipos de saúde. Existe a saúde física, a saúde familiar, a espiritual, a intelectual, a social, a econômica, econômico-financeira, né? Sim. A familiar também, né? E a profissional. Então, existem vários tipos de saúde. Então, assim, o conselho que eu dou, vou finalizar em termos de pergunta e vou deixar a pergunta como reflexão. Mas perceba-se, sinta-se, observe-se. E ao menor sinal que algo não está bem ou que você pode melhorar em alguma área da sua vida, busque ajuda psicológica. Eu vou deixar aqui uma pergunta reflexiva e vai ser o meu conselho. Como está cada uma dessas áreas na sua vida? Você cuida desses setores? De que maneira? Deixe o meu conselho, sim, em forma de pergunta, para todos refletirem, né, sobre como anda a sua saúde integral. Porque a gente fala de saúde integral, Sim. tá? Muito Profundo. bom. Então, pessoal que está aí em casa, volta o vídeo depois, presta atenção no que foi falado, anota e depois vai respondendo, né? Atividade de casa. Bom, nós gostaríamos de agradecer a presença da senhora. Foi uma honra receber a senhora aqui. Gostaríamos de agradecer também a vocês que assistiram o vídeo. Gostaríamos de pedir que vocês compartilhem para que essa informação chegue também a outras pessoas, para que elas também sejam informadas. Inscrevam-se aqui no canal, deixem um like para a gente saber que vocês estão gostando. Nos sigam também lá no nosso Instagram, LamantoCast, que a gente está sempre por lá fazendo nossas postagens. A senhora tem algum Instagram para a gente deixar, passar para o pessoal? Sim, é Lu_psicóloga clínica. E eu que agradeço, viu, o convite, a Nós participação. agradecemos tudo Estou que à foi disposição, dito. tem tantos outros temas que a gente pode estar abordando sobre saúde mental, principalmente a vocês na escola, né? Demandas que surgem escolares mesmo, que a gente pode contribuir. Sim, então, Agradeço, foi um prazer estar com vocês. Nós que pessoal do agradecemos. Lomanto aí, precisa de algum psicólogo, tá aqui. E é isso, galera. Valeu, tchau, tchau. I never